A escola de aprendizado, a formação estratégica é vista como um processo emergente, que procede do comportamento que estimula o pensamento retrospectivo para que se possa compreender a ação. A estratégia realiza-se ao longo do tempo através de seus membros, individualmente ou coletivamente. Assim, o papel da liderança passa a ser de não preconceber estratégias deliberadas, mas de gerenciar o processo de aprendizado estratégico, pelo qual novas estratégias podem surgir. A contribuição dessa escola é importante, pois nem sempre as empresas possuem um empreendedor visionário e elas precisam construir estratégias levando em conta os diferentes conhecimentos individuais e coletivos para enfrentar ambientes dinâmicos e imprevisíveis. Por exemplo, o conhecimento tácito de um indivíduo pode visualizar coisas ocultas e formular ideias e estratégias que só pelo conhecimento explícito não seria possível. Por exemplo, os operários que trabalhavam no processo de fabricação de creme dental possuíam uma solução mais simples e barata do que os engenheiros para o problema das caixas de creme dental vazia, pois obtinham o conhecimento tácito do processo. A escola de poder. A formação da estratégia, nesse caso, é vista como um processo de negociação, utilizando a influência do poder e da política. As estratégias tendem a ser emergentes e assumem mais a forma de posições e meios de iludir do que de perspectivas. É subdividida em micropoder, que é a formação da estratégia pela persuasão, barganha ou confronto direto entre os atores que dividem o poder da empresa, e o macropoder, que utiliza seu poder sobre os outros parceiros de alianças para negociar estratégias coletivas de seu interesse. A dimensão política pode ter um papel positivo na organização, pois possibilita mudanças necessárias bloqueadas pelas formas mais estabelecidas e legítimas de influência. Por outro lado, também pode ser a fonte de muito desperdício e distorção, pois as forças integradoras de liderança e cultura são desprezadas por essa escola. Por exemplo, vários municípios solicitaram recursos federais para financiar obras de saneamento para a população. Todos se enquadraram nos pré-requisitos definidos pelo governo, porém, os recursos são limitados e não será possível atender a todos. Os prefeitos, que possuem influência política com os governadores, geralmente por serem do mesmo partido, terão mais probabilidade de conseguir os recursos para os seus municípios. Na escola cultural, a formação da estratégia é vista como um processo coletivo, de interação social, baseado nas crenças e nas interpretações comuns aos membros de uma organização, as quais são adquiridas através de um processo de aculturação ou socialização. Assim, a estratégia assume a forma de uma perspectiva inconsciente e de interação social. Nessa visão, é difícil criar novas estratégias, pois dependem da aceitação cultural e do consenso de expectativas. Por exemplo, uma estratégia de fusão de empresas pode acarretar em confronto de diferentes culturas. As diferenças culturais menos evidentes podem servir para desfazer essa união. A escola ambiental, nesta, a formação da estratégia é vista como um processo reativo. A organização é passiva, reage ao ambiente, isto é, cria estratégias a partir do que o ambiente apresenta. As organizações não visam umas às outras diretamente, em vez disso, é o ambiente que estabelece os critérios de adequação. Nessa escola, ambiente significa tudo o que não é organização. Assim, os processos de estratégia são desenvolvidos pela percepção que se tem do ambiente. Por exemplo, um pequeno mercado num determinado bairro trabalha há anos no mesmo ritmo e forma. Não se preocupa em melhorar processos e inovar em produtos e serviços. Num determinado momento, abre um novo empreendimento no bairro,
outro mercado concorrente, com maior diversidade de produtos e promoções atraentes. Ao perceber que o ambiente mudou e que está perdendo clientes, o mercadinho antigo reage com o lançamento de promoções e busca adequar-se à nova realidade, melhorando o seu empreendimento. A 10ª escola é a escola de configuração. A estratégia é vista como um processo de transformação através de mudanças estruturais e inovações. As organizações são percebidas como configurações, ou seja, agrupamentos coerentes de características e comportamentos. Para haver uma mudança de estratégia, a organização tem que mudar de configuração, ocorrendo assim uma transformação de organização. Por exemplo, a empresa Fuji trabalhava com filmes fotográficos e mudou radicalmente sua estratégia a fim de adaptar-se às novas tecnologias do mercado fotográfico. Passou a comercializar, por exemplo, máquinas digitais ao invés de filmes fotográficos. Uma outra empresa concorrente a esta, a Kodak, não seguiu esse planejamento. Resultado, depois de muito tempo, acabou praticamente falida. Bem, meus amigos, então isso foi, de maneira bem simples, resumida, o nosso assunto sobre escolas de estratégia. Mais informações vocês podem obter através da leitura de Safari Estratégia, que é indicado lá no comecinho. Muito obrigado! Bem, meus amigos, então isso foi, de maneira bem simples, resumida, o nosso assunto sobre escolas de estratégia. Mais informações vocês podem obter através da leitura de Safari Estratégia, que é indicado lá no comecinho. Muito obrigado!